Graça e paz, meus irmãos. Mais um vídeo para os irmãos. Vamos meditar, né? Vamos estudar. Os irmãos peguem a sua Bíblia aí, lápis, papel, caneta. Vamos anotar aí, meus irmãos. Nós vamos falar um pouco agora, dentro desse quadro, o arrebatamento na visão pós-tribulacionista. Os irmãos, preste bem atenção, coloque aí esse computadorzinho aí da cabecinha para funcionar. Os irmãos vão ver que o pós-tribulacionismo, eles têm sérios problemas com essa visão. Se não vejamos, na visão pós-tribulacionista, não haverá arrebatamento antes da manifestação do anticristo. Ou seja, o anticristo ele se manifesta primeiro. O cavaleiro do cavalo branco. Então a igreja, na visão pós-tribulacionista, ela passa por todo o período da tribulação, juntamente com Israel, né? Na visão pós, a igreja passa por todo o período da tribulação. E Jesus volta então no Monte das Oliveiras em Israel e acontece o arrebatamento e a segunda vinda tudo junto. Em outras palavras, eles colocam tudo no mesmo pacote. Eles colocam o arpazo e a parousia tudo junto. Mas aqui eles já vão ter um sério problema. Primeiro, eles dizem que o arrebatamento ele acontece na sétima trombeta. Então veja bem, meus irmãos, a sétima trombeta ela está aqui no meio da tribulação. Então, um pós-tribulacionista sincero deveria de responder essa pergunta aqui, ó. Se o arrebatamento ele acontece aqui na sétima trombeta, que é a trombeta de juízo, que não tem nada a ver com a trombeta de arrebatamento, se acontece o arrebatamento aqui na sétima trombeta, então por que a grande tribulação não encerra aqui? Então a grande tribulação teria que encerrar aqui. Vocês vão ver que depois da sétima trombeta, ainda vem a besta do mar, né, que é a manifestação da besta do mar, o anticristo. Vem a besta da terra, que é o falso profeta. Então tem muitas coisas para acontecer aqui, porque a sétima trombeta ela é tocada, a sétima trombeta ela é tocada no meio da tribulação. Então, vocês vão ver que aí já existe um problema aí, os pós-tribulacionistas eles têm um problema aqui. Ó. Quando você abre o Apocalipse, que você lê lá na sétima trombeta, não acontece nada, então teria que acontecer arrebatamento e ressurreição de mortos. Lá não relata nada disso. Se no arrebatamento vai acontecer arrebatamento, se na sétima trombeta que eles ensinam vai acontecer arrebatamento e ressurreição, então por que o Apocalipse aqui na sétima trombeta ele não relata nada disso? Então os irmãos vê que as pessoas precisam de pensar para poder defender uma teoria dessa. Outra coisa, a sétima trombeta, como eu disse, ela toca na metade da tribulação. Então, se o arrebatamento acontece aqui na sétima trombeta, então automaticamente a grande tribulação tem que terminar aqui. E não é verdade. Depois disso, ainda tem mais 3 anos e meio para frente. Ainda tem as 7 taças da ira de Deus, tem a destruição da Babilônia religiosa, tem a destruição da Babilônia comercial. Depois que Jesus volta no Monte das Oliveiras em Israel. Então eles têm sérios problemas. Outra coisa. Se a igreja passa por todo o período da grande tribulação, juntamente com Israel, então o pós-tribulacionismo ele não permite de forma nenhuma os 7 anos aqui no céu. Então na visão pós-tribulacionista eles não permitem que a igreja passe pelo tribunal de Cristo. Eles não permitem as bodas do cordeiro no céu. Então eles isolam totalmente esses 7 anos da igreja no céu. Eles isolam ele. Eles isolam o casamento judaico, porque Jesus vai vir no molde de um casamento judaico. O noivo judeu vinha e levava a noiva, né, para uma festa de 7 dias, depois ele voltava com a noiva. Exatamente, Jesus vem e leva a igreja, passa 7 anos com a igreja, depois ele volta com a igreja no Monte das Oliveiras em Israel. Então, a visão pós-tribulacionista,
ela isola esses 7 anos. Então ela isola totalmente João 14. Ao dizer que não haverá arrebatamento pré-tribulacionista, eles isolam totalmente o texto de João 14, eles chamam Jesus de mentiroso aqui. Eles estão chamando Jesus de mentiroso, porque veja bem, João 14 diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus veio, né? Vamos voltar aqui. Jesus morreu aqui, né? Pela igreja, o noivo judeu. Ele comprou a igreja, comprou a noiva com preço de sangue, e ele subiu para a casa do Pai, aqui é a ascensão de Jesus, né? Então ele foi preparar lugar, e ele assentou à destra da majestade, conforme Hebreus 1, versículo 3. Então ele vai voltar, foi o que ele disse aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa de Deus? É no céu. Jesus está assentado à destra da majestade. Então a casa do Pai é no céu. Mas os pós-tribulacionistas, eles dizem que esse texto aqui é em Jerusalém. A casa de Deus é em Jerusalém. Isso não é verdade. A casa de Deus é no céu. Então veja bem, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então ele volta no arrebatamento pré-tribulacionista. Ele volta no arrebatamento pré-tribulacionista e diz aqui, ó: e vos levarei para mim mesmo. Então eu vou levar vocês para mim mesmo. Está dizendo aqui, ó: para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde Jesus está? Jesus está assentado na destra da majestade, meus irmãos. Jesus está no céu. Então ele leva a igreja para o céu. Então o pós-tribulacionismo, eles não permitem a igreja de forma alguma no céu. Eles não permitem. Então eles têm uma série de problemas, a visão pós-tribulacionista. É por isso que essa visão não está correta, porque ela não se encaixa com as escrituras. Ela não se encaixa com o que a Bíblia ensina. Então vamos ver alguns problemas do pós-tribulacionismo aqui no final da grande tribulação. Se Jesus está voltando aqui, meus amados, aqui ó, isso aqui é para você pensar. Se Jesus está voltando aqui no Monte das Oliveiras, aqui o cavaleiro do cavalo branco, né? Jesus está voltando aqui, Apocalipse 19. Se Jesus está voltando aqui em uma visão pós-tribulacionista, e acontece ou o arrebatamento e a segunda vinda, tudo junto, porque ele arrebataria a igreja aqui na terra, e ao mesmo momento ele voltaria com ela. Se já terminou a grande tribulação, então, o mais fácil não era Jesus já voltar direto e estabelecer o milênio aqui com a igreja? Por que ele levaria a igreja? Se o propósito do arrebatamento, tudo na vida, meus irmãos, tem um propósito. Qual que é o propósito do arrebatamento pré-tribulacionista? O propósito do arrebatamento é guardar a igreja, é proteger a igreja da grande tribulação. E o propósito da grande tribulação é levar Israel à conversão. Então, se Jesus está voltando aqui em uma visão pós-tribulacionista, por que ele arrebataria a igreja? Por que ele arrebataria a igreja? Se já terminou a grande tribulação aqui. Ele está voltando depois da grande tribulação. Se o propósito do arrebatamento é proteger a igreja da grande tribulação, então por que Jesus arrebata a igreja aqui no final da grande tribulação? Por quê? Porque ele arrebataria a igreja e voltaria com ela ao mesmo tempo. Outra coisa, ele arrebataria a igreja para onde? Para onde ele levaria a igreja? Se ele está voltando aqui para estabelecer o milênio, ele pegaria essa igreja e esconderia ela onde? No planeta Marte, no Júpiter, no Saturno? Então nós temos que pensar nisso, meus irmãos. Esse é mais um problema que eles têm. O propósito do arrebatamento é proteger a igreja da grande tribulação. Então, se ele está voltando aqui no Monte das Oliveiras, na visão pós-tribulacionista, e trazendo a igreja, ele arrebata a igreja e traz tudo junto no mesmo momento. Para que isso? Que coisa mais sem propósito é essa? Se já terminou a grande tribulação, para que vai arrebatar a igreja? Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Deus não é Deus de confusão. Como que as pessoas não entendem isso? Se já terminou a grande tribulação, então não precisa de Jesus arrebatar a igreja, não. Ele já volta direto e estabelece um milênio com a igreja aqui na terra, que já está aqui na terra. Outra coisa que eles têm problema, pós-tribulacionistas tem um outro problema sério aqui. Se no arrebatamento, todos os crentes serão transformados no abrir e fechar de olhos
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, que eles colocam tudo aquilo no mesmo pacote aqui na segunda vinda. Então veja bem, os mortos ressuscitarão com corpos glorificados. Os crentes vivos também serão transformados com corpo glorificado. Ele sobe e volta. No mesmo momento, é o que eles ensinam. Então a pergunta é, se esses corpos estão glorificados, os corpos dos crentes, dos que morreram em Cristo, dos vivos, estão todos glorificados, então eles são como anjos. Eles se tornaram como anjos. Então quem vai povoar um milênio, meus irmãos? Então eles têm esse problema, o pós-tribulacionismo tem esse problema aqui. Quem vai povoar o milênio? Já que no milênio vai ter vida normal, as pessoas vão ter relação sexual, vai nascer filhos. Mas no arrebatamento aqui acontece a transformação de corpos, dos vivos e dos mortos. Se transformou os corpos, então vira anjo. Então quem vai povoar o milênio? Essa é uma pergunta que o pós-tribulacionismo também não consegue explicar. Eles não conseguem explicar. Então, meus irmãos, nós temos que analisar essas coisas. A visão pós-tribulacionista é uma visão que não se encaixa aqui dentro das escrituras. Ela não se encaixa aqui. Ela tem sérios de problema aqui, sérios de problema, meus irmãos. Então a visão mais que se encaixa nas escrituras é a visão pré. Por quê? Porque a visão pré, ela permite o casamento judaico, ela permite a lei das primícias, né, a lei das coletas, ou seja, a igreja ela sobe aqui como cevada, como aquele vídeo do pastor Lamartine Pozella, né, o arrebatamento, a lei das primícias. Então a igreja sobe como cevada, os crentes da grande tribulação vão ser moídos como trigo, né, vão ser moídos como trigo, e os judeus no Armagedon aqui vão ser pisoteados como uva. Então é a lei das primícias, é a lei das coletas. Um pós-tribulacionista, com certeza, ele não vai ensinar a lei das primícias, porque se eles ensinar a lei da primícia, vai levar eles para o ensino pré-tribulacionista. Um pós-tribulacionista, por exemplo, ele não vai ensinar, por exemplo, casamento judaico, porque o casamento judaico leva eles para o pré-tribulacionismo. Então veja bem, a visão pré-tribulacionista é a visão que permite o casamento judaico, ela permite a lei das primícias, ela permite a igreja no céu para receber galardões no tribunal, participar das bodas e voltar no Monte das Oliveiras com Jesus, conforme Zacarias 14:5. Então, meus irmãos, entre as três visões, pré, meso e pós, a única que se encaixa nas escrituras é o pós. E é exatamente o ensino que Jesus ensinou em João 14. Então, contra fatos não há argumento, meus irmãos. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.